Olá, Dani Rocha. Aproveitando o finalzinho do dia, já à noite, para conversar um pouquinho sobre licenciamento ambiental. Hoje foi um dia intenso para mim, trabalhei com muitos processos de licenciamento ambiental. E aí estava pensando aqui em falar um pouquinho sobre isso para vocês. A consultoria ambiental não é licenciamento ambiental, mas o licenciamento ambiental é um dos serviços de consultoria ambiental. E geralmente um consultor ambiental trabalha com muitos processos de licenciamento. Você que está me ouvindo talvez seja formado na área ambiental, mas ainda não trabalha com consultoria ambiental e tem vontade de trabalhar, mas não entende, não sabe como funciona. Então eu vou te dar aqui uma sugestão do que você pode fazer para entender um pouco mais sobre isso na prática. Algo bem simples que você tem disponível na sua cidade e que pode esclarecer mais isso. Então, assim, um processo de licenciamento ambiental, ele é longo, ele tem várias etapas e tem vários documentos e estudos e laudos e projetos que fazem parte desse licenciamento ambiental. Então, o que eu te sugiro? Vai até o órgão ambiental da sua cidade e peça para falar com um técnico, um profissional do licenciamento ambiental. E peça para ele para ver processos de licenciamento ambiental de diferentes atividades. Então você pega esse processo e você vai olhar todos os documentos que tem ali dentro. Você vai ter acesso a toda a sequência de passos, de etapas que se seguiu naquele processo. Então você vai abrir o processo, você vai ver que tem um requerimento pedindo tal tipo de licença para tal tipo de atividade, geralmente tem o COD-RAN escrito ali também. E aí você vai ver o formulário de atividade específico daquela atividade, vai estar preenchido. E aí vai ter os documentos básicos daquele tipo de atividade. E vai ter então os estudos, os projetos, os laudos, os planos, as ARTs dos profissionais, e você vai poder estar entrando em contato com essa realidade do que é um estudo, do que é um laudo, do que é um projeto ambiental. E aí você vai ler isso com cuidado, leia, veja tudo, anote quais são todos os estudos ambientais que foram solicitados para aquele tipo de atividade. E aí você vai ver também que tem lá pareceres técnicos dos profissionais técnicos do órgão ambiental, que fazem análise daqueles estudos apresentados, da área em questão, fazem toda uma análise e apontam, às vezes, algumas complementações, algumas correções que são necessárias nesses estudos. Então vejam isso e vejam depois o que foi apresentado na complementação, vejam todo o segmento desse processo, até chegar na licença ambiental. E às vezes esses processos, eles têm mais de um volume. Se você pegar um licenciamento ambiental completo, que começou lá com a fase de viabilidade, que é a licença prévia, passou pela licença de instalação e chegou na licença de operação, ele é um processo que vai ter muitos documentos envolvidos. Então veja tudo isso e veja as licenças ambientais. Ou se for um processo somente de LP ou somente de LO, né? Veja essa licença que está ali no final do processo. Leia também com cuidado, peça cópia se for possível, geralmente é possível porque ele é um documento público. E veja tudo que está ali, tudo que está escrito, todas as condicionantes, os apontamentos, as citações das leis, resoluções, portarias, normativas. E depois você pode estudar isso, né? Você pode pesquisar mais sobre isso. E isso é o essencial do licenciamento ambiental. Então você vai ter ele na prática, você vai conseguir ter uma experiência maior vendo tudo isso, de como tudo isso é feito, como é real dentro do processo de licenciamento. E faça isso com mais de um processo, com atividades diferentes. Compare um com o outro.
E com essa comparação toda, e você vai ver que tem muitos estudos e laudos e projetos envolvidos, você vai ver que tem muitas possibilidades dentro da sua área. Então, você vai perceber que existe um mercado ambiental repleto de oportunidades, que existem vários tipos de serviços que você pode estar oferecendo, que você vai constatar ali que aquilo você pode fazer, que está dentro das suas competências e é possível. E aí você vai ter esse contato com a estrutura de cada projeto, de cada laudo, né? Então você vai olhar ali, pode ser que tenha um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Você vai ver a estrutura que tem esse plano. Você vai olhar e vai entender o sumário, né? Todos os tópicos principais. Ou um laudo de cobertura vegetal, você vai poder ver qual foi a metodologia utilizada por aquele profissional. Como que foi feito, o que ele usou de ferramentas, tem tudo ali. E isso vai te auxiliar para você fazer os seus primeiros serviços. E aí você vai conseguir também montar já uma carta de serviços para você poder apresentar para os seus primeiros clientes, para você começar a divulgar os seus serviços. Então você vai ter uma noção maior disso. Acredito que essa é uma dica muito boa, que vocês podem estar indo no órgão ambiental aí da cidade de vocês e tendo acesso a toda essa riqueza de informações disponíveis para todas as pessoas. E fora a conversa que você vai poder ter com esse técnico lá do órgão ambiental, conversar com ele, perguntar quais atividades que mais entram ali, quais problemas que acontecem ali dentro, que tipo de falhas que eles veem às vezes no processo, por que que um processo às vezes é mais rápido, o outro é mais lento, né? Você vai entender toda essa dinâmica e isso vai te ajudar a perceber essa realidade do mercado ambiental, das oportunidades que existem ali. Então façam isso, faça isso, que você vai conseguir entender toda essa dinâmica. Isso vai ser ótimo, você vai gostar de fazer isso, tenho certeza. Então, agenda aí, anota na sua agenda, coloca, escolha um dia e vai lá para dar uma olhada nisso. Se você tem interesse em trabalhar com consultoria ambiental, o licenciamento ambiental é um dos serviços que nós, consultores ambientais, mais trabalhamos e que existe muitas oportunidades envolvidas com esses licenciamentos. E por um longo período, né? Então você vai estar oferecendo esses serviços para o cliente muitas vezes, então ele às vezes se torna um serviço recorrente. Então você pode estar aí fazendo contratos, bons contratos nesta área de licenciamento ambiental. Tá bem? Então é isso. Essa é a dica de hoje, depois de um longo dia intenso trabalhando com licenciamento, com processos de licenciamento ambiental. E aí então hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre isso com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me manda aí um comentário, me manda no direct que a gente pode bater um papo. Certo? Um abraço!